vocês. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Hoje eu vim fazer um vídeo contando uma experiência pra vocês que eu tive com Deus enquanto eu me maquio. Me maquio, não sei como fala. Vou amarrar esse negócio aqui na minha cabeça e meu cabelo não fica caindo pra frente. Ficou linda! Bom, gente, então eu vou começar a contar pra vocês, tá? Bom, então pra começar aqui a história, né? É que eu tinha uns 10 anos, faz um bom tempo atrás, que eu já tenho 20. Então faz uns 10 anos atrás. E eu amava ir na igreja, gente. Eu, ali no meu primeiro amor, uma pré-adolescente. E aí eu queria ir em tudo, queria estar em tudo. E aí meu tio começou a ir no monte. Pra quem é crente, assim, raiz, vai saber do que eu tô falando. Monte é o lugar que a gente vai pra orar, pra interceder, consagrar e tal. A gente tava fazendo uma campanha de oração, né? Não me lembro ao certo qual era o tema da campanha, mas a gente tava fazendo uma campanha. Eu tava indo em toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu tava lá. Só que até então, eu acho que tava quase na metade da campanha. E eu resolvi, assim, uns dias antes de eu ir pro monte, que eu ia aceitar Jesus. Então era um culto, acabou o culto. E no final fui falar com o pastor, assim, que eu tava decidida que eu ia aceitar Jesus. E eu já ia na igreja desde quando eu era criancinha, gente. Sempre fui na igreja com os meus pais, com a minha avó. Então eu sempre tava na igreja. E eu decidi que eu ia aceitar Jesus porque eu nunca tinha aceitado Jesus. E eu via as pessoas indo lá na frente e falando, eu aceito Jesus como meu único e suficiente salvador. E eu queria falar aquilo também. Queria, tipo, concretizar na minha mente aquilo, entendeu? Aí eu fui, falei pro pastor, falei assim, pastor, eu quero aceitar Jesus porque eu nunca aceitei e eu quero que ele escreva meu nome no livro da vida. Quando eu aceitei Jesus aí, uns dias antes de eu ir pra esse monte orar com meu tio e com as outras pessoas ali da igreja, eu senti que mudou alguma coisa dentro de mim. Eu tô falando de sentimento mesmo, tipo, a vergonha que eu senti, eu não tava sentindo tanta vergonha de glorificar alto ou de falar na minha oração que eu tinha vergonha, eu falava baixinho, orava baixo. E tipo, não é errado você orar baixo, mas eu sou de uma igreja pentecostal. Então, o fogo descia, né, minha gente? O fogo descia. E o povo falava em línguas, e o povo glorificava, e era uma oração fervorosa. Então, eu ficava assim, nossa, eu tenho vergonha de fazer isso que eles fazem. E eu não consigo. E aí, fui no monte. E eu ficava pensando na minha cabeça de criança, né, gente? Meu Deus, eu não posso ir no monte pecando. Então eu tenho que, não posso falar palavrão, não posso xingar, não posso gritar, não posso ficar brava, não posso pecar, porque senão o trem vai me pegar lá no monte. Eu pensava assim. Toda vez que eu ia, eu ficava pensando isso. Eu vou jejuar, eu vou orar e eu não vou deixar Deus ficar, tipo, triste comigo. Era um pensamento inocente, vendo agora. Tipo, eu vejo que era um pensamento inocente. Porque eu realmente tava fazendo aquilo de coração puro mesmo, sabe? Sem nenhuma malícia. Ou pra receber algo em troca. Eu não ia no monte pra receber algo em troca. Eu só queria estar lá porque eu me sentia bem. Fui no monte, me sentindo super bem por ter aceitado Jesus. Falei, não, agora eu aceitei Jesus, agora eu vou conseguir glorificar e eu vou conseguir sentir o que eu vejo os adultos sentindo. Eu não fui no intuito de falar em línguas, mas eu achei que era uma coisa que ia ser natural. Mas não foi nada natural. Chegando no monte, a gente ajoelhou, né? E aí começamos a orar, cantar, louvar a Deus. E maravilha, nossa, tudo correndo muito bem, como sempre ocorre. Eu toda felizinha, começo a orar. Vejo meu tio levantar e começa aquele fervor. E aí eu falei, vou me levantar também, igual meu tio. Eu vou começar a orar. Levantei, fui orar, vi meu tio. Como era escuro, a gente só conseguia ver a silhueta, né? Vamos dizer assim, por causa da luz da lua, né? Do céu. Mas era escuro. E aí, então, vendo meu tio pra lá e pra cá, intercedendo, levantei pra mim orar e fui abrir meu olho. Quando eu abro meu olho em direção a uma árvore, naquele fervor todo, orando alto e glorificando a Deus, já era pra mim, eu tava sentindo vitoriosa.
Eu olho pra árvore e vem uma mão, sai uma mão de trás da árvore preta, muito grande, em direção ao meu tio, e eu me assusto assim, a primeiro momento eu até paro de orar, assustada, viro as costas pra aquilo que eu tava vendo e vou ajoelhar de novo e fechar os meus olhos pra mim não ver. Mas logo em seguida veio uma coragem tão grande dentro de mim, algo que eu não sei explicar, mas foi algo que foi instantâneo meu. Eu virei, ergui minha mão e comecei a repreender, não vi mais aquilo. Foi maravilhoso não ver, porque eu tava morrendo de medo. Mas passou o medo e eu me senti totalmente corajosa. E aí, gente, quando eu parei de ver, eu fui tomada por algo assim que eu fui pra outra dimensão. Comecei a sentir a presença de Deus em um nível absurdo. Comecei a sentir uma presença, uma glória, um poder sobre mim que as minhas pernas tremiam e as minhas mãos tremiam. E eu chorava e eu não sabia o que fazer. E aí fui batizada e comecei a falar em línguas. E aí eu fui batizada com fogo. O Espírito Santo desceu e eu vi 3 anjos, um com uma bandeja na mão, a coisa mais linda do mundo. Eu não vi o rosto, mas eu via que eles estavam flutuando, eles não estavam pisando no chão. E eles tinham uma luz muito resplandecente. Foi como um flash que eu vi eles, assim, foi bem rápido. E eu tava com muito medo, assim, eu lembro que eu sentia muito medo. E eu vi aquilo e fiquei muito temorosa, mas era algo tão bom que eu estava sentindo, eu não queria parar de sentir aquilo. E aí algo dentro de mim falou, não tenha medo. Eu escutava uma voz falando pra mim, não tenha medo. Eu não sabia de onde vinha essa voz, mas eu sabia que era o Espírito Santo, que era Jesus falando comigo. Então eu não tava com tanto medo quando eu ouvi a voz falando pra mim. E aí aquele medo foi passando e eu vi uma luz muito forte na minha frente. Uma luz assim resplandeceu na minha frente. E aí eu comecei a falar em línguas, eu não sentia mais o meu corpo. E aí eu caí de joelhos e chorei. Foi uma experiência assim totalmente linda, gloriosa. Foi algo que eu nunca vou me esquecer do que eu senti. Não dá pra explicar o que eu senti, mas foi algo assim grandioso, glorioso, que só quem já sentiu vai poder entender o que eu tô descrevendo aqui. E aí eu lembro que depois disso a gente foi subir, né, porque pra chegar no monte a gente tinha que descer uma descida e era um percurso um pouco longo, mas na hora de voltar a gente subia. E aí sempre era assim, um sacrifício pra subir, né, a gente ficava bem cansado. E eu lembro que nesse dia eu não vi nada, eu não vi como eu subi aquele monte, eu não sentia as minhas pernas, pra mim eu tava flutuando. Eu subi que eu nem vi. Eu só falava em línguas e chorava. Eu fui o caminho inteiro, a minha avó conta pra mim isso. E eu consigo me lembrar e recordar de alguns momentos. Que eu subia e só chorava e falava, eu vi eles. E eu ficava toda cheia de Deus. Eu cheguei até lá em cima chorando. Eu não consegui parar de chorar. E essa glória me tomou depois, quando teve culto. Isso foi na sexta. No domingo teve culto, né? E aí recebi uma oportunidade pra louvar. Eu sempre louvei desde pequenininha. Quando eu tinha 6 anos de idade eu já louvava. Recebi uma oportunidade pra louvar na igreja. Fui louvar e Deus me tomou de novo na igreja. No lugar onde eu tinha vergonha. Mais vergonha de glorificar alto e de... E aí Deus me tomou. E eu falei em línguas lá em cima do púlpito. Louvando, eu falei em línguas. Eu fiquei toda feliz. Eu não sabia explicar o que tava acontecendo comigo, mas depois daquele dia eu não fui mais a mesma pessoa, não fui mais a mesma adolescente. Eu decidi naquele dia que... eu ia seguir Jesus e que eu ia ter Ele pra sempre na minha vida, que eu nunca ia me desviar dos caminhos dele. E até hoje eu tô aqui. Com 20 anos, muita coisa aconteceu. Eu lembro que era muito fácil acessar. Era muito fácil dar lugar pra essa presença quando eu era mais nova. Hoje em dia eu vejo muitas dificuldades, sabe? De ter constância, A vida adulta não é fácil, gente. Aproveitem enquanto você é adolescente. Porque eu tenho certeza que todos aqueles que já têm uma idade e serviram a Cristo... Ele nunca se arrependeu e nunca vai se arrepender de ter servido a Cristo. Mesmo com dificuldades, mesmo com tantas dúvidas que surgem durante a nossa caminhada com Deus.
Tantas coisas que a gente vê na internet, né, que às vezes pode gerar dúvidas nós quando somos adolescentes, quando somos jovens. Quantas vezes na minha adolescência eu tinha tantas dúvidas de tantas coisas, cheguei a me questionar tantas coisas com Deus, por influência ou talvez mesmo até por coisas que já passei, por sofrimentos que já passei. Questionava muito a Deus e às vezes é consequência das nossas próprias atitudes, das nossas próprias ações. Eu lembro que nesse dia que eu deixei o Espírito Santo por completo entrar em mim, que eu abri o meu coração por completo, e foi nesse dia que eu senti o Espírito Santo falando pra mim, não tenha medo. Não. A gente fica com muito medo de se entregar, a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente fica com medo de, eu vou ter que virar super crente, eu vou ter que ser aquela pessoa que vai ter que estar sempre na igreja, eu vou ter que ser aquela pessoa chata que sempre fala de Deus. Gente, eu não vou falar que assim... vou falar assim. Vou falar pra vocês uma coisa. Quando você se entrega pra Jesus, e isso é real, quando você se entrega verdadeiramente pra Ele, você esquece completamente dessas dúvidas, dessas questões que você tinha de... eu vou ter que viver na igreja, eu vou ter que ser uma super crente, eu vou ter que ser sempre uma super cristã, eu vou ter que sempre acertar. Não, a gente vai errar em muito. E você vai perceber que isso não influencia em nada com o seu relacionamento com Deus. Você vai cair, se levantar, você vai cair, Jesus vai segurar na sua mão. Você vai tropeçar, você vai errar, você vai duvidar e você vai se reerguer e Deus vai te mostrar uma direção. Eu digo que em tudo que eu passei, Deus sempre me mostrou uma direção, Deus sempre me mostrou um propósito em tudo que aconteceu na minha vida. E aconteceu coisa na minha vida, hein, gente? Se eu for contar tudo que aconteceu na minha vida, eu acho que eu já vivi tanta coisa. Em tudo eu via Deus, em tudo. Só quem não quer mesmo sentir esse Deus que não sente. Só quem não se permite viver isso que Deus tem pra nós. Bom, gente, essa é uma das experiências que eu tive com Deus. Eu já tive várias outras experiências com Deus. Experiências boas, experiências ruins. No sentido de ver coisas ou de viver coisas que não eram tão boas. Mas que hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo que foi tudo pro meu aprendizado, foi tudo pro meu crescimento, foi tudo pra que hoje eu pudesse estar firme, pra que hoje eu pudesse ter raízes. Foi tudo premeditado e calculado pelo meu Deus. Pra que hoje eu estivesse aqui, pra que hoje eu tivesse uma história, pra que mesmo hoje com as minhas dificuldades eu possa aguentá-las e, sabe, mesmo que venha outras dificuldades, eu ter força pra enfrentá-las, porque eu criei uma base em Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, gente, e isso tá forte dentro de mim faz tempo. Ele veio ao mundo e ele abriu uma porta para que a gente pudesse ter um novo destino. O nosso destino, naturalmente, pelo pecado do homem, por tudo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas Deus sabia que ia acontecer. Sim, ele deu o livre-arbítrio. A nossa natureza, ela é falha, naturalmente, ela é falha. Nós temos aqui um buraco dentro do nosso peito que é preenchido por Deus, mas enquanto esse vazio não é preenchido, é a nossa natureza que domina a nossa carne. A gente é falho, pecador. Mas pode ter certeza que em toda a caminhada que você tiver, em tudo que você passar, eu creio que Deus passa com você. Isso não é clichê. Isso não é uma historinha. Isso não é conto de fadas, fantasia. E só aquele que viveu, experimentou, vai dizer a verdade. Isso não é conto de fadas. Porque eu vou cantar aqui um louvor pra você. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu não consigo ficar sem cantar. Quem já pisou no Santos dos Santos, quem já habitou no esconderijo do Altíssimo, em outro lugar ele não sabe viver. Ele não sabe viver sem a presença. Ele se sente vazio, ele se sente incompleto. E eu creio que até mesmo quem não pisou no Santos dos Santos se sente vazio, se sente incompleto, porque só tem uma parte nossa que só Deus pode preencher. Há um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Antes de ser preenchida por Deus, eu me sentia sozinha,
Eu quase entrei em depressão. Bom, gente, eu tenho que dizer isso. Quando eu aceitei Jesus nesse dia, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, só uma criança, mas eu sabia bem o que eu tava fazendo. Eu sabia bem o que eu tava sentindo, eu sabia bem o que... Eu poderia, às vezes, não ter a total e completa malícia pra entender várias coisas. Mas eu sabia o que eu tava fazendo, eu sabia que eu tava tomando a melhor decisão da minha vida. E depois que eu aceitei Jesus e preencheu aquele vazio que eu sentia, depois que passou, assim, aquele primeiro amor que a gente sente, né? Deus sempre vai ser o meu primeiro amor, mas eu digo sentimento, força, garra, vontade. Depois que deu uma passada, deu uma esfriada, a gente vive um desânimo espiritual. É um choque. Eu vivi um esfriamento espiritual muito grande na minha vida quando aconteceu algo que eu não vou contar nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo, mas eu posso contar em um outro vídeo. Que aconteceu algo na minha vida em que eu tive um esfriamento muito grande espiritualmente. Foi o pior momento da minha vida, eu acho, porque pra mim ficar sem Jesus, ficar sem sentir a presença dele, pra mim era o pior momento da minha vida. Porque era a única coisa em que eu me agarrava. Quando eu me sentia mal, quando eu me sentia sozinha, quando eu me sentia triste dentro da minha casa, quando eu não queria mais estar dentro da minha casa porque ser uma adolescente que tinha tantas responsabilidades como eu tive era exaustivo. Eu cometi muitos erros, sim, mas é difícil pra mim falar sobre isso. E quando eu me senti tão sozinha, quando eu me sentia tão... Eu não queria estar mais na minha casa, eu não queria estar, e eu só me sentia bem em um lugar. Na presença do meu Deus. Quando eu entrava na presença do meu Deus, quando eu estava na casa dele, adorando a ele, louvando a ele, era o único momento em que eu sentia a presença. Que eu me sentia completamente cheia. Era o único momento que eu esquecia de todos os meus problemas, era o único momento que eu esquecia de todas as responsabilidades que eu não deveria ter, mas eu tinha. Era o único momento em que eu me sentia completa. E quando eu voltava pra minha casa, eu tava toda feliz e sempre acontecia alguma coisa e me deixava triste novamente. Eu pensei em desistir, parar várias vezes. Eu pensei e eu parei muitas vezes. Dei uma estacionada. Mas nada foi tão forte e capaz de me fazer desviar desse caminho. Sempre tinha algo que me direcionava novamente pra ele. Sempre tinha alguma coisa, sempre tinha alguém, sempre tinha algo, sempre tinha alguma coisa dentro de mim que gritava mais forte. E, bom, isso é uma experiência real. Não é uma historinha, não é uma brincadeirinha, isso é uma experiência real que eu tive. Eu já tive outras experiências também, muitas experiências, que talvez você que tá aí do outro lado talvez nem acredite. Algumas experiências que eu já tive, vai falar, não, é um sonho que você teve. Você teve algum pesadelo aí e tá achando que foi verdade, mas não. Foi verdade, aconteceu. E se eu contar, talvez muitas pessoas não vão acreditar. Mas eu vou contar quando o Senhor tocar no meu coração. Tem umas coisas que eu poderia contar sim, né? Como, por exemplo, para um próximo vídeo, alguns assuntos. Pode ser um assunto legal para um próximo vídeo. O meu relacionamento com o meu esposo, né? É um assunto legal, é uma história que eu tive e eu posso contar pra vocês, se vocês quiserem. Aconteceu muita coisa, olha, meu Deus, só de lembrar tudo que eu vivi. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por estar me acompanhando. É um vídeo um pouco diferente do que eu tô trazendo, né? Tô tentando trazer aqui louvores. Deixa eu fazer aqui o outro olho só pra ficar bonitinho. E é isso, olha só que bonitinho. Linda. Olha que maquiagem linda. Simples, básica. Toda essa experiência que eu contei pra vocês dá vontade de viver de novo. De tão maravilhoso que é contar, imagina viver. E se você tem uma experiência aí e você quer compartilhar com a gente, só deixar aqui nos comentários alguma experiência que você teve. Eu sei que a vida não é só feita de experiências boas. Curte bastante pra mim saber que vocês gostaram desse vídeo. Porque se vocês curtirem bastante, se vocês comentarem bastante,
eu vou saber que vocês gostaram e aí eu vou trazer mais vídeo pra vocês desse jeito. E é isso, gente. Um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês. E uma coisa que eu tenho pra dizer é: não desista de você. Não desista da sua caminhada. É isso, gente. Beijos. Amo vocês. Fiquem com Deus.